seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa em preparação para a segunda fase do concurso literário. Eu sou a professora Maria Antônia Maia e hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre o bilhete. Bem, você gostou da história que você escutou na aula passada? É a história A Menina que Bordava Bilhetes, da autora Lenice Gomes, ilustrado por Ellen Pestilli. E essa história mostrou a personagem Margarida escrevendo vários bilhetes, não é verdade? Essa história vai servir muito para que a gente também se inspire a produzir o nosso bilhete. Mas nós já sabemos o que é um bilhete, não é verdade? Nessas aulas até agora, nós temos visto como que é a estrutura de um bilhete. E um bilhete, ele precisa ter algumas características interessantes, né? Nós precisamos ter um destinatário, nós precisamos ter um assunto, nós precisamos ter uma despedida, nós precisamos ter uma data e nós precisamos ter um remetente do bilhete. O bilhete é sempre algo muito objetivo, né? Então, nós aprendemos ao longo das nossas aulas sobre isso. E a menina que bordava bilhete, ela vem então mostrando todos os bilhetes interessantes que Margarida escreveu. Bom, eu queria então começar a nossa aula trazendo alguns pontos interessantes sobre a obra A Menina que Bordava Bilhetes. Você se recorda que na obra ela menciona sobre as bandas que ficavam tocando na pracinha, nas pracinhas da cidade? Pois bem, e eu quero perguntar para você, na sua cidade também existe uma banda que toca na pracinha? A sua cidade tem alguma praça e as pessoas tocam com a banda? Será que tem? Olha que esse é um assunto interessante para um bilhete, hein? Então já vá pensando aí direitinho. Um outro assunto interessante no livro A Menina que Bordava Bilhete e que é de dar água na boca é justamente quando Margarida fala sobre os pratos típicos da cidade. Cocada, Maria mole, pipoca. Ela fala sobre essas delícias típicas da cidade dela. E olha só que assunto interessante também que nós podemos escrever um bilhete, né? Será que na sua cidade existe algo delicioso, algum prato típico que nós podemos experimentar e com esse prato ser o assunto do nosso bilhete? Olha, você pode perguntar para o seu papai, pode perguntar para a sua mamãe ou para quem morar com você sobre esse prato típico ou até mesmo sobre essas tradições da sua cidade. O que geralmente acontece na sua cidade que as pessoas amam participar? Olha, um assunto bacana para você escrever o seu bilhete, não é verdade? Então já fica a dica aí para você já ir refletindo, tá? Para na próxima aula a gente começar então a produzir o nosso rascunho, tá? Hoje também, como continuidade da nossa aula, nós vamos fazer um exercício ainda sobre o bilhete. E eu quero convidar você a participar junto desse exercício. Vamos lá? Bem, o que nós temos aqui é um bilhete. E antes de começarmos a interpretar esse bilhete, é preciso ler o bilhete, não é verdade? Então vamos ler juntos esse bilhete? Vamos lá. Clarice, traga a sua boneca nova para brincarmos na minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide a Camila também. Um beijinho de sua amiga Carla, 21/5. Bem, gente, então nós acabamos de ler o bilhete. Se você não entendeu o bilhete, é importante que você leia novamente, porque se nós não entendermos o teor da mensagem, nós então perderemos a informação. Então, leia quantas vezes for preciso para que você entenda o assunto. E falar em assunto, eu queria que você tentasse me responder aí, hein? Qual é o assunto desse bilhete, gente?
Todo bilhete tem que ter um assunto. Qual é o assunto desse bilhete? É para alguém fazer o quê? Levar a boneca nova para brincar na casa de alguém, né? E com certeza na casa de alguém vai ser feita comidinha. A brincadeira também vai ter a brincadeira de comidinha. É pedido no convite para convidar também a Camila, né? Então, se nós fôssemos resumir, o assunto trata de um convite. O convite de alguém para levar a boneca para casa de uma outra coleguinha para brincar, não é? Então, não se esqueça, todo convite tem um assunto. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: quem foi que escreveu esse bilhete? Será que foi Clarice ou foi Carla, gente? Bom, nós já vimos nas nossas aulas anteriores, né? O remetente do bilhete, né? Então, quem remete, quem manda, quem escreve o bilhete, geralmente o nome fica onde? Na parte inferior do bilhete. Então, foi a Carla. Carla foi quem escreveu o bilhete. E a Carla escreveu o bilhete para quem? A quem o bilhete se destina? Muito bem, você que respondeu também. Destina-se a Clarice. Muito bem, então o bilhete é para Clarice. E quando foi, gente, que essa mensagem foi escrita? 21/5, muito bem. Mais uma perguntinha, hein? Qual a expressão de despedida desse bilhete, gente? Qual é a expressão de despedida? Muito bem, você que respondeu. Um beijinho de sua amiga. Então, não se esqueça que todo bilhete tem uma despedida. Para terminar o nosso exercício desta aula, eu queria que vocês também observassem isso daqui, ó. Observe essa bolinha em azul, ó. Eu tenho a palavra Clarice, observem a letra C. Traga, observem a letra T. Vamos, observe a letra V. Convite, observe a letra C. Observe a letra U. E Carla, observe a letra C. Todas essas palavras estão com letra maiúscula. Você sabe me responder por que que a gente escreve com letra maiúscula as palavras? Ou quando a gente escreve? Vou deixar você pensar aí, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Muito bem. Nós escrevemos a letra maiúscula toda vez que nós formos iniciar uma frase. Também nós devemos escrever com letra maiúscula os nomes próprios, os nomes de pessoas, os nomes de lugares, né, de cidades. Então, esses nomes nós temos que escrever com letra maiúscula, tá bom? Então, não se esqueça, hein? Num bilhete, toda vez que você iniciar a frase, você tem que colocar a letra maiúscula. E toda vez que você escrever um nome próprio, um nome de pessoa, você também tem que escrever o quê? A letra maiúscula. Muito fácil o exercício de hoje, não é verdade? Então vamos continuar a nossa aula. Parabéns para você que participou, viu? Olha que tanto assunto interessante nós estudamos na nossa aula de hoje, né? Nós vimos novamente sobre o livro de Lenice Gomes, vimos alguns assuntos que já podem servir para a produção do nosso bilhete para essa segunda fase do concurso literário, hein? Eu espero que você tenha gostado muito. Na próxima aula, nós vamos juntos ter as instruções para produzir o rascunho do nosso bilhete. E você já pode ir refletindo sobre o que nós conversamos nesta aula de hoje, tá bom? Encontro você na próxima aula com toda alegria, com toda motivação, com todo o ânimo para escrever o seu rascunho e assim participar da segunda fase do concurso literário. Tchau, tchau! Vejo você na próxima aula!